O Airbnb trouxe diversas mudanças no cenário do mercado imobiliário. Não só no cenário imobiliário, mas também impactos sociais, legais e econômicos no dia a dia dos condomínios. Pedido por vocês na caixinha, vou falar um pouquinho sobre o artigo publicado, que foi um trabalho sobre o Airbnb. O Airbnb, criado em 2008 por dois americanos residentes na Califórnia, iniciou como um projeto de cama e café da manhã, Bed and Breakfast. Observar o mercado hoteleiro do Califórnia, turista do que hotéis disponíveis para hospedagem. Deu tão certo que depois de um tempo eles transformaram e criou uma empresa chamada Airbnb, que a gente conhece hoje em dia. O Airbnb espalhou pelo mundo. No mercado hoteleiro, ele oferece hospedagem para as pessoas a curto prazo ou a longo prazo, oferece sua casa uma forma de um aluguel. Aqui no Brasil isso também chegou. É considerado uma locação, positivado na lei do inquilinato. Não é do hospedagem. Mercado hoteleiro é uma coisa, Airbnb é outra. E o que acontece quando a gente fala do Airbnb? A gente tem alguns pontos a serem falados de impactos sociais, legais e econômicos no mercado imobiliário e na vida social, nos condomínios, por exemplo. As condominiais que são sempre tratadas e às vezes proibidas por condomínios ou permitidas indiscriminadamente por condomínios, é como funciona o Airbnb. Dentro do seu condomínio, você sabe se tem Airbnb? O que você acha sobre o Airbnb dentro do seu condomínio? Vamos imaginar que você morando num edifício edilício, né, num apartamento, num prédio, ou um condomínio de lotes com cancela, segurança, né? Você preza pela segurança, por isso que você foi para lá. Para não entrar e sair qualquer pessoa, para só as pessoas registradas, moradores e tudo mais. E simplesmente uma casa, um apartamento, utiliza o espaço como Airbnb, que a pessoa pode alugar um dia. E nesse aluguel de um dia, por diversas vezes vão pessoas fazer festa, as pessoas utilizam como motel, porque existem diversas críticas ao Airbnb também por causa disso, socialização, enfim, diversas questões que afrontam um pouco o seu direito à sua propriedade, ao seu espaço, ao que você convencionou com o condomínio, o que seria a residência ideal. As críticas do Airbnb ficam claras. Só que a crítica é ao Airbnb ou é ao condomínio? O impacto é do Airbnb ou dos moradores? O Airbnb é o bicho-papão ou as pessoas que são os bichos-papões? O mais determinante para o microcosmo, que é um condomínio, seja ele de lotes, edifício edilício, seja uma associação de moradores, seja qualquer tipo, é a convenção. O que é estabelecido na convenção do condomínio? E se não é estabelecido, o que você precisa fazer para mudar essa convenção do condomínio? Hoje, existem algumas decisões judiciais que estabelecem a ideia de se colocar um tempo mínimo de locação no Airbnb, para que a pessoa não utilize como um dia para fazer uma festa. Que faz locação para Airbnb? 7 dias. Que a pessoa não vai única e exclusivamente para transar, como acontece. Inclusive tem matérias sobre isso. E nos aspectos do mercado imobiliário, Matheus, o que é que o Airbnb impacta? Por que o Airbnb tem um impacto no mercado imobiliário? O Airbnb tem um impacto no mercado imobiliário a partir do momento que as pessoas utilizam o Airbnb como uma forma de investimento. Diversas pessoas compram imóveis única e exclusivamente para alugar. Então elas têm um ônus mensal dos custos do imóvel e procuram um bônus, né, de colocar o Airbnb para alugar e ter esse retorno e, enfim, custear os ônus e ainda sobrar alguma coisa. A questão é que o Airbnb se espalhou de tal forma que nos Estados Unidos já existem estudos de que, se não existirem incentivos fiscais, se não existirem formas de adequar o Airbnb, haverá uma crise no mercado imobiliário que pode desencadear uma crise financeira. E se tratando de crise financeira, nos Estados Unidos, por exemplo, pode ser criada uma crise financeira global. Mas não diferente aqui no Brasil, mesmo que não se desencadeie uma crise financeira global, a gente pode ter uma crise financeira no nosso país. Por qual motivo? Simples, a gente lembra um pouco da lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta e menos procura, os preços vão baixar. E se tiver muita oferta, muito Airbnb disponível e poucas pessoas alugando Airbnb, pessoas que utilizam como investimento vão ter que vender o seu imóvel só com ônus. Se eu vender o meu Airbnb, assim como o Maracanã inteiro, há uma crise no mercado imobiliário. Porque vai ser a lei da oferta e da procura em relação aos imóveis. Quanto mais imóveis à venda, menos valorizados serão. E aí começa a crise do mercado imobiliário. E se não existirem incentivos fiscais, desencadeará uma crise financeira drástica. Então o Airbnb ultrapassa a esfera de apenas uma tecnologia de um aplicativo para uma tecnologia disruptiva, como mesmo coloquei no artigo do livro lançado.
Isso porque o Airbnb ultrapassou o mero aplicativo para fazer essa ligação entre locador e locatário, mas sim uma tecnologia que envolve tantos aspectos, tantas camadas, que se não forem bem estudadas, bem tratadas, desencadeará uma crise. A gente precisa analisar, não ele como um bicho-papão, mas ele como uma questão de estudo, estudos técnicos, estudos que necessitam de apoio. A gente precisa de incentivo fiscal, a gente precisa de uma atitude correta e coerente e coesa do governo, a gente precisa de criação de legislação que possa mudar, de certa forma, esse cenário mais caótico. A gente precisa de uma parceria público-privada e social, porque a população ela tem que ter ciência dentro dos seus microcosmos, dentro dos seus condomínios, o papel que a convenção do condomínio tem, por exemplo, para conseguir começar a solucionar. De uma forma bem enxuta, rápida, eu estou aqui fazendo esse resumo, basicamente, do que a gente conversa nos artigos, do que a gente conversa nas palestras. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre Airbnb. E além disso, você já teve algum problema com o Airbnb? Tanto você como hóspede, como você como vizinho do hóspede?